Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo capítulo 16, o verso 7 ao verso 8. Bom dia para você, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida nessa manhã, que Ele conduza seus planos, sonhos e projetos, que ao lado dele hoje nós possamos ser extremamente abençoados e alcancemos os propósitos para a nossa vida. Quero pedir a Deus que esteja ao teu lado, conduzindo a tua caminhada, a tua trajetória, lhe concedendo a vitória em cada plano, em cada projeto. O salmista Davi, no Salmo 16, o verso 7 e o verso 8, ele diz o seguinte: bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. É impressionante que Davi tem o Senhor como sendo o seu conselheiro. Até durante a noite, o seu coração lhe ensina. E ele reconhece que estar ao lado do Senhor, na sua presença, a sua vida é extremamente enriquecida. É o que nós precisamos fazer a cada dia. É o nosso sonho para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, ter o Senhor ao nosso lado em todos os momentos. Estamos estudando o livro de Gênesis e nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no capítulo 33, o verso 1. Levantou-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Jacó tinha passado uma noite de uma luta intensa. Não era apenas uma luta física, braços, pernas, uns corpos lutando, mas de fato era uma luta emocional. Ele sabia que precisava, após descobrir que não estava lutando com um homem, estava lutando com Deus. Ele tinha uma necessidade de receber um perdão, ter paz, ter a certeza que o seu passado estava esquecido. Ele sabia que viver com o peso dos erros que tinha cometido no passado não valeria a pena. E aquela luta se torna uma luta, a luta da sua vida. Ele buscava de fato encontrar paz, ter a certeza que dali para diante ele teria uma nova chance de viver uma vida completamente diferente. Somente aqueles que um dia já carregaram o peso da culpa nas costas sabem quão importante é viver em paz. Quão importante é ter a certeza que os erros foram esquecidos, de que o erro cometido no passado não será levado em conta dali para frente ou no futuro. E aqui no capítulo 33, é aquele momento em que Jacó, caminhando em direção a Esaú, ele sabe que o seu irmão vinha na sua direção, mas os propósitos que estavam no seu coração ainda não estavam completamente revelados. E você pode imaginar, é aquele instante em que Jacó visualiza Esaú com os seus soldados. Jacó coloca para trás as suas esposas, Raquel e Lia, e Raquel fica por último com José, e é aquele momento que Jacó toma a iniciativa, vai em direção a Esaú, e ele inclina no solo, no chão, 7 vezes. Era uma demonstração de um coração quebrantado. Era a atitude de alguém que estava arrependido. Jacó estava dizendo para Esaú que ele era um novo homem, era uma nova pessoa, é um novo cidadão. A atitude de Jacó revelava que o seu coração não era um coração presunçoso, não era um coração arrogante, não era um coração altivo. Na verdade, Jacó estava revelando um coração humilde, um coração transformado, um coração de uma nova criatura, de um novo ser. E você pode ver aqui nas páginas da Bíblia, nós encontramos um encontro extremamente comovente. Esaú não lhe profere nenhuma palavra, a atitude de Esaú é abraçar o seu irmão e acredito que ali, naquele local, ambos derramam as lágrimas, ambos choram e reconhecem que a mão de Deus está sobre as suas vidas.
Você já imaginou o que seria da nossa vida cristã se Deus não tivesse inventado o perdão? Como seria conviver dentro do lar? Como seria conviver fora do lar no trabalho? Como seria conviver na comunidade onde nós vivemos com os nossos irmãos em Cristo? Seria destrutivo, não haveria possibilidade de permanecermos juntos. Mas pelo fato de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e ao viver nessa terra, nos deu o maior exemplo de perdão, de cristianismo, nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre. E louvado seja Deus, porque o perdão existe em nossas vidas. O perdão não é para ser oferecido para quem merece. O perdão é para ser oferecido para quem não merece. E se porventura você tem alguém na sua trajetória que você precisa oferecer o perdão, mesmo que ele não mereça o perdão, você precisa oferecer o perdão. Porque quando fazemos assim, não é ele que é apenas beneficiado, nós também somos beneficiados. Somente dessa forma nós conseguimos viver em paz com os nossos semelhantes e em paz com Deus também. E foi essa atitude que brotou, gerou no coração de Jacó e que também foi tocado no coração de Esaú. Tenho plena certeza de uma coisa: Deus estava trabalhando no coração daqueles dois homens. E é naquele momento em que se encontraram que culminou a mão e a ação de Deus, do Espírito Santo, tanto no coração de Jacó, como no coração de Esaú também. Nós podemos ver na palavra de Deus que no coração de Jacó, como no coração de Esaú, brotou-se a misericórdia divina. Mas Jacó sabia de uma coisa: embora ele reconhecesse que o seu irmão tinha as melhores intenções, ele precisava agir com cautela. Ele não podia abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Ele sabia que o encontro que ele tinha tido com Deus, as verdades tinham sido implantadas na sua vida. Ele sabia perfeitamente que um dia, ao receber a bênção de Isaac, Isaac proferiu sobre a sua vida e a sua família. Essa bênção era de fato abraâmica e ele tinha uma responsabilidade, uma aliança com Deus, e ele precisava honrar com a palavra do Senhor. Por mais que Esaú lhe convidasse para que ele pudesse lhe acompanhar no trajeto de volta para casa, Jacó precisava andar nos passos dos seus filhos, nos passos das crianças. Ele sabia que a sua família precisava ser preservada, os seus filhos precisavam ser cultivados, os valores e princípios espirituais que aquela família tinha aprendido ao lado do Senhor, ele deveria mantê-los, preservá-los. Porque ele sabia perfeitamente que Esaú vivia numa terra completamente diferente da sua. A cultura que Esaú aprendeu e viveu e a religião que Esaú foi afetado era diferente da de Jacó. E ele não poderia permitir que os costumes do seu povo, de Esaú, pudessem influenciar a vida espiritual do seu povo, Jacó. E é nesse momento que Jacó se volta para Esaú, capítulo 33, o verso 14. Ele diz o seguinte: passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, no passo do gado que vai em minha frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Jacó era extremamente sábio, era cauteloso. Deus tinha trabalhado no seu coração. Ele não poderia andar no passo do mundo, ele tinha que andar no passo das crianças, no passo de Deus. Ele sabia que a sua família não poderia ser infectada com o mundo, com a geração daquela época. Ele teria que preservar os valores da sua família, os valores que Deus tinha colocado no seu coração. É por isso, amigo, que nessa manhã, ao estudarmos a palavra do Senhor, ela reaviva a nossa trajetória, ela molda a nossa caminhada, ela abre os nossos olhos para que nós possamos saber a maneira como que nós devemos agir nos dias em que nós estamos vivendo. Deus tem um povo na face dessa terra. Deus está preparando um povo para se encontrar com o Senhor. Nós precisamos a cada dia permitir que a nossa vida venha a ser moldada, guiada pela palavra do Senhor.
Jacó demonstrava com a sua comitiva, com a sua família, com os seus servos, com os seus soldados, que ele não estava ali para reclamar alguma herança que ele tinha deixado para trás. Mas Jacó sabia perfeitamente e ele estava ali para dizer que a bênção de Deus estava sobre a sua vida. E a sua vida seria para abençoar outros povos, outras pessoas. Aqueles que quisessem também receber as suas bênçãos, ele estaria disposto a contribuir, a distribuir as bênçãos de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Ele demonstrou e falou que os presentes que ele tinha enviado à sua frente era para que ele pudesse achar graça aos olhos do seu irmão Esaú e das pessoas que também lhe receberiam naquela terra. Após Deus dar prosperidade a Jacó e a sua família, e ele ser reconciliado com o seu irmão, Jacó tomou a iniciativa de levantar um altar para Deus. Entenda uma coisa, não houve uma coerção divina. Deus não estava lhe impondo a obrigação de levantar um altar. Mas Jacó reconhecia que todos os bens que ele tinha recebido na vida, todas as bênçãos recebidas, a bênção da reconciliação, a bênção da saúde, a bênção da sua família, todos os bens que ele já tinha recebido, era resultado da ação de Deus sobre a sua vida. Se não fosse a mão de Deus, ele jamais teria conquistado tudo o que conquistou. Creio que aquele momento, olhando para trás, toda a sua trajetória e a sua somatória, ele reconhece, bom, é a mão de Deus sobre mim. E é naquele instante que ele levanta um altar para adorar ao Criador. A bondade de Deus, meu amigo, é para salvar o pecador. Deus agiu na vida de Jacó. Deus agiu na vida de Esaú com o intuito de levá-los a entender que somente Deus é Deus. Deus estava preparando Jacó para que ele pudesse se tornar pai da nação pela qual ele um dia gostaria que essa nação pudesse anunciar as boas novas de salvação. Israel seria responsável em dizer para todo mundo que um dia Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra. Israel seria responsável para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Israel teria nas mãos a responsabilidade para falar a todas as nações, até os confins da terra, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Não há salvação em nenhum outro. Só há salvação somente através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Deus trabalha a vida de Jacó. Deus molda a Jacó. Deus leva a Jacó para passar por os vales difíceis da vida, mas o objetivo final era aprimorar, era lapidar a vida de Jacó, para que ele pudesse ser o pai, o patriarca, o responsável em formar e instruir uma nação, para que essa nação compreendesse o seu papel, o seu propósito aqui nessa terra. Meu amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos entender que nós somos a nação de Israel nos dias em que vivemos. Nós somos o Israel espiritual. Nós temos uma responsabilidade nas mãos. Nós precisamos representar o Senhor. Nós precisamos anunciar Jesus ao mundo. A nossa vida, de fato, precisa revelar que nós conhecemos a Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã, a cada manhã, nós precisamos nos voltar para Deus, abrir o nosso coração, deixar que a sua palavra guie a nossa trajetória. É uma renúncia do eu, é uma renúncia da nossa vontade e pedirmos a Deus que nos conduza nesse processo. Querido Pai, nessa manhã nós mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos, abrimos o nosso coração, pedimos para que o Senhor molde a nossa trajetória. Fica conosco no decorrer desse dia. Que os Teus propósitos se cumpram na nossa vida. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso pedido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.